Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre subconsultas. Mas o que é uma subconsulta, né? Uma subconsulta é uma instrução do tipo SQL dentro de outra instrução. A gente pode utilizar a subconsulta em comandos de delete, update, insert e dentro do próprio select também como um recurso para poder buscar as informações. Bem, quais as vantagens e desvantagens, né? As subconsultas elas estruturam a consulta para isolar cada parte da instrução. Ela executa a mesma operação que normalmente exigiria associações e uniões complexas. Então, assim, ela facilita para a gente poder montar a nossa instrução, a gente isola o resultado que a gente quer dentro de uma subconsulta e consegue comparar ela dentro do comando SQL. A gente vai ver isso na prática, tá? Então, assim, elas também são mais fáceis de ler. Como a gente diminui o número de relacionamentos devido à utilização de uma subconsulta, fica mais fácil da gente ler, que muitas vezes o que interessa para a gente é o resultado da subconsulta, né? E a gente não precisa nem entrar em detalhes do que está ali dentro daquela subconsulta. Bem, quais são as desvantagens, né? A maior desvantagem que tem é que ela leva mais tempo para executar do que uma junção, devido à maneira com que o otimizador processa a instrução quando a gente usa subconsulta. A gente tem que lembrar que, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma subconsulta que me retorna muitos elementos, gente, a cada instrução ele vai refazer aquela subconsulta, ainda mais se a gente estiver usando algum parâmetro da consulta externa dentro da subconsulta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos ver os exemplos vamos ver um exemplo de subconsulta dentro do exemplo que a gente vem aplicando nessas videoaulas, né? Esse exemplo simples aqui. Então nós vamos lá para o nosso phpAdmin, nosso pgadmin. Então a gente vai fazer aqui a nossa primeira consulta. Bem, essa consulta aqui eu não tenho subconsultas, eu simplesmente tenho um relacionamento entre todas as 4 tabelas que a gente tem dentro do nosso banco e eu quero saber, na verdade o que eu quero saber é quais autores, né, publicaram em Paris. Né, tiveram publicações na cidade de Paris, que é editora de Paris. Então a gente vê que a gente tem aqui, apesar de eu querer saber só o autor, a gente vê que Machado de Assis publicou 2 livros lá. Então, assim, quando a gente está retornando, a gente vê que a gente tem dentro dessa consulta vários elementos. Uma vantagem da subconsulta é que ela simplifica isso, né? Como que ela pode simplificar isso para a gente? A gente vai fazer simplesmente uma subquery que vai me retornar, né, aquela informação. Como que isso funciona? Vamos lá. A gente vai simplesmente fazer uma consulta aqui por autor, tá vendo? Então eu estou selecionando todos os autores, né? Aí aqui a gente vai usar uma instrução que é o existe. Então eu estou falando assim, select 1, por que 1 aqui não existe? Né? A gente vai ver a diferença do existe e o in. Por quê? O existe, ele simplesmente vai pegar o registro se existir, não importa os atributos que ele retorna. Então, se eu colocar atributo aqui, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Se ele retornar uma linha, se existir uma linha com a condição que eu estou filtrando aqui dentro, que no caso é a cidade de Paris, nesse subselect, ele já vai trazer o autor aqui. Né? Então, se a gente selecionar, a gente vai ver o retorno que a gente vai ter, que vai ser somente uma linha com o autor Machado de Assis. Bem, tem uma forma que ela é mais poderosa de trabalhar, digamos assim, porque você pode utilizar uma subconsulta fazendo um filtro, né? Então, por exemplo, ó, eu faço da mesma forma um simples consulta com o autor, né? E aqui eu falo aonde o ID do autor in, quer dizer, todas as linhas aonde o ID do autor estiver dentro dessa subconsulta, vamos supor que aqui eu retorne 10 linhas, 20 linhas de autores, todos os autores que estiverem dentro dessa subconsulta, eles vão ser selecionados aqui na tabela autor. Então vocês veem que a consulta em si aqui fica muito mais simples, a complexidade vai ser passada toda aqui para dentro desse SQL.
E ele fica também mais simples, né, para a gente poder selecionar, porque a gente só vai utilizar as tabelas que têm relação com o problema que eu estou resolvendo. Então, por exemplo, eu quero saber onde a cidade igual a Paris. Eu fiz aqui esse SQL, esse cara vai retornar os autores, todos os autores que têm livro publicado em Paris, mas como aqui eu estou perguntando onde o autor eles, mesmo que ele retorne duas vezes o Machado de Assis aqui, que a gente sabe que ele publicou 2 livros lá em Paris, ele vai nos retornar um autor só. Vamos executar aqui para vocês verem, vocês vão ver que vai retornar um autor só. Gente, olha, lembrando que essa cidade de publicação do editor aqui é simplesmente assim, fictícia. Foi exemplos que eu coloquei lá, apesar dos livros serem cadastrados certos, a cidade da editora não é real, tá? E a gente também pode fazer com o IN uma outra situação que é bem interessante também, que às vezes a gente não consegue fazer com um simples select. Suponhamos que a gente queira selecionar os autores que não publicaram em Paris. Então, ó, eu posso usar essa partícula aqui, essa instrução not, para negar a condição. Então, eu quero os autores onde o ID do autor not in não estiver dentro dessa subconsulta, entendeu? Então, eu pego os autores que não publicaram em Paris. Isso também é muito interessante e ajuda muito em muitas instruções que a gente tem que fazer. Tá vendo? Eu peguei todos os autores que não publicaram em Paris. Se a gente não utilizar essa questão de subconsulta, principalmente com o notinha aqui, fica muito difícil a gente retornar essa informação, tá? A gente teria que fazer dependendo da estrutura. É lógico que a gente está com um banco de dados muito simples aqui, a gente tem 4 tabelas, mas mesmo assim a gente pode ver que fica mais clara a instrução do que se a gente fosse escrever fazendo a relação entre todas as tabelas, ok? Bem, pessoal, basicamente o subconsultas era isso que eu tinha para falar. Lembrando que essas subconsultas a gente pode utilizar eles também nas instruções update, delete, tá? Então, assim, é importante vocês também saberem disso, porque muitas vezes eu quero deletar todos os pedidos de um determinado cliente, por exemplo, ou de um determinado dos clientes que compraram de uma determinada cidade. Tudo isso a gente vai poder estar utilizando subconsultas para poder retornar aqueles itens, ok? E simplifica mesmo a visualização da nossa instrução SQL aqui quando a gente utiliza as subconsultas, ok? Forte abraço, pessoal, e até a próxima aula.